Meus irmãos amados, irmãs queridas, no Senhor Jesus, que esta paz gloriosa que se tem derramado sobre nós desde o início deste culto possa continuar. E ao proclamarmos a palavra do Senhor, estejamos de mentes e corações abertos para que o Senhor fale profundamente a cada um daqueles que estão aqui, para sermos melhores filhos e filhas do Pai Celeste. Amém. Vamos ler, queridos, a palavra do Senhor que está no Salmo 59. Nós vamos ler os versos de 1 a 4 e 16 e 17. Salmo 59, de 1 a 4. Vamos ler também 9 e 10 e depois, todos juntos, 16 e 17. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois que armam ciladas a minha alma, contra mim se reúnem os fortes. Sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu, sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, venha ao meu encontro e vê. Versos 9 e 10. Em ti, força minha, esperarei. Pois Deus é meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Agora todos juntos, 16 e 17. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Ó Pai de amor, estamos debruçados sobre a Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que é lâmpada para os nossos caminhos. Ó Deus amado, nós te rogamos que abras nossos corações e mentes, para que eles recebam a Tua palavra nesta noite, ó Deus, e que esta palavra se transforme em atos, em vida, para a glória do Teu nome, para crescimento do Teu povo, para testemunho da Tua igreja, no meio deste país e em cada local onde os Teus filhos e filhas laboram no seu serviço profissional. Abre, pois, os nossos olhos espirituais para que contemplemos a Tua glória nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, minhas irmãs queridas, sabemos que os salmos que foram escritos por homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, são canções, são poemas de louvor e gratidão a Deus, e que brotaram de corações inspirados pelo Espírito Santo de Deus, para que esta palavra atravessasse os séculos e chegasse até nós, como palavra poderosa do Senhor. Ela foi dita àqueles nossos irmãos do passado, e estas bênçãos da palavra hoje se derramam também sobre a nossa vida, para ser guardada no nosso coração e posta em prática no diuturno
da nossa jornada terrena. Os salmos expressam também atos de confissão de pecados e de adoração, renovando a esperança que há em nós, para que nos momentos de angústia e de aflição nós sejamos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Meus irmãos e irmãs, os salmos são poemas que devem ser lidos todos os dias por nós, juntamente com outros textos que nós lemos. Eu gosto de ler e repetir os salmos. Quando a gente passa alguns anos mais do que outros, a gente perde o sono de madrugada. Eu não sei o que é que acontece com vocês, mas comigo é assim. E a forma de eu conciliar o sono novamente é citar os textos da Bíblia, é repetir salmos. Um dia eu disse isso para um grupo de mulheres e uma falou assim: não acredito não, pastor, porque o senhor fica com a mente focada naquele texto para poder repetir, aí perde o sono. Eu falei: não, querida, a palavra de Deus tem poder até para nos dar o sono e nós podermos dormir à noite e sermos restaurados nas nossas forças para a luta de cada dia. Amém, queridos? Vamos recordar, nesta noite agora, que dos 150 salmos na Bíblia, observamos pelos títulos que vêm em cima de cada um deles, que 73 salmos são atribuídos a Davi. Não são os 150 salmos, como alguns irmãos já me disseram. Pastor, e Davi não foi autor de todos os salmos? Não. Ele foi autor de grande parte dos salmos. 12 salmos são atribuídos a Asaf, que foi grande poeta, servo do Senhor. 11 foram escritos pelos filhos de Coré. 2 salmos são atribuídos a Salomão. Eu até pensei que fosse mais com a sabedoria daquele homem, não é? Mas os estudiosos dizem que só 2, os 72 e os 127. Só um foi escrito por Moisés e incluído no cânon sagrado, que é o Salmo 90. E como nós amamos o Salmo 90, quando a gente faz aniversário, a gente lê o Salmo 90. Quando vai fazer visita a uma pessoa mais idosa, a gente lê o Salmo 90. Por quê? Porque esse salmo fala da eternidade de Deus e da transitoriedade do ser humano, a transitoriedade de cada um de nós. Um salmo também foi atribuído a Etã, que é o 89, bem pertinho do 90. Etã foi um levita cantor nomeado por Davi para dirigir o serviço sagrado. Mas aqui estão todos os salmos menos 50. 50 salmos são considerados anônimos. Porém, alguns sábios, autores, intérpretes da Bíblia nos informam que vários desses salmos podem ser da autoria de Davi. Por quê? Por causa da linguagem e por causa do estilo. O Salmo 59 é o que nós escolhemos para meditar em alguns dos seus versículos nesta noite. E a gente percebe que é um salmo que é uma oração. Davi está aqui orando em grande aflição, em grande perigo. Ele começa dizendo: livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Mais uma vez, Davi estava
sendo perseguido por Saul, que queria matá-lo de qualquer maneira. E ele, então, vendo que estava em perigo, escreveu esse salmo como uma oração ao Deus poderoso. E no verso 9, como nós lemos, ele clama: em ti, força minha, esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. Que pedido lindo, que oração linda. Ah, se nós aprendêssemos, queridos, diante de dificuldades, de provações, de perseguições, qualquer problema que seja, orar como Davi, ao invés de confiarmos na nossa própria força, nos nossos próprios recursos, na nossa própria argumentação, ou na posição e influência que tenhamos, porventura, nós confiássemos neste Deus poderoso como nosso refúgio. É isso que Davi está dizendo: em ti, força minha, esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. João Crisóstomo foi intitulado de o Boca de Ouro, um dos doutores da igreja grega, lá no século IV. Pela sua grande eloquência, pela sua grande cultura bíblica, pela influência que esse homem teve no cristianismo, ele foi chamado de o Boca de Ouro, um fiel expositor da Bíblia Sagrada. Este homem, a respeito da oração, disse uma frase que me chama a atenção. Tomara que edifique o seu coração, assim como o meu. Ele diz: por oração, não entendo o que está apenas nos lábios, mas a oração que brota do fundo do coração. Assim como as árvores de raízes profundas não são quebradas, nem arrancadas pelas tempestades, as orações que vêm do fundo do coração, como fruto da comunhão com o Senhor, sobem ao céu com toda a confiança e não são desviadas pelo assédio de nenhum tipo de pensamento. Eu acrescentaria, ou de distração. Davi estava em grande perigo quando escreveu este salmo. Soldados de Saul estavam cercando a sua casa para matá-lo. Saul queria se livrar de qualquer forma de Davi. Era uma inveja tremenda. Ele não suportava ver Davi à sua frente. Ele teve várias tentativas de assassinato contra Davi. E Davi sempre respondendo com amor, com ternura, com lealdade. E quando Davi fazia isso, até poupando a vida de Saul, ele prometia milhões de coisas. Mas depois, aquilo tudo passava e ele renovava a sua fúria contra Davi, esse grande servo de Deus. Então, ele estava em grande perigo. Foi assim que ele escreveu o Salmo 59. Em primeiro lugar, queridos, eu queria que nós meditássemos nesta noite numa verdade, de que todos nós precisamos aprender a orar e louvar a Deus em meio aos perigos e perplexidades da vida, sem nos desesperarmos. Há tanta gente que no meio do perigo se desespera. Eu estava vendo televisão essa semana uma notícia triste. Um policial aposentado foi atacado por bandidos e ele, no desespero, abriu a porta e eles o alvejaram. Ele começou a sair e, ao invés de ele arrancar bem velozmente com aquele carro para se livrar dos bandidos, ele abriu o vidro e ficou perplexo, angustiado, aflito, desnorteado. E eu não sei o que aconteceu com ele, mas eu soube que ele estava fora
de perigo. Todos nós enfrentamos perigos. Todos nós enfrentamos angústias e tribulações, enfermidades e provações, perigos e perseguições. Irmãos, ninguém escapa. Todos nós estamos no mundo tenebroso, em que podemos ser alvo de perseguição a qualquer momento e até de violência. E nós, como cristãos, não somos enganados pela palavra de Deus, nem pelo Senhor. O próprio Jesus, querendo nos admoestar para nossa orientação e segurança e nosso encorajamento, ele disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não somos enganados. A vida não é uma banheira de sorvete para quem gosta. Como um missionário que era muito amigo nosso, ele disse: Adail, quando eu morrer, quero ser enterrado numa... Como é, Clara? Uma banheira de sorvete. A Clara ouviu, por isso que eu estou pedindo o testemunho dela. Mas eu achava isso de um gosto horrível. Eu sei lá onde é que eu vou ser, não importa, eu quero ir para o céu. O resto é resto, queridos. Mas ele gostava tanto de sorvete que era o desejo dele e eu respeitei sempre. Eu não sei o que acontece hoje com meu amigo missionário, um grande homem, servo de Deus. Nós aprendemos, queridos, pela palavra de Deus, por este texto que nós acabamos de ler, que o caminho a seguir não é apenas pedir socorro ao Senhor nos momentos de aflição, mas também louvar o Senhor de coração por sua misericórdia, porque Ele jamais nos abandona. Ele está conosco sempre, Ele promete seu auxílio, sua proteção, Ele nos promete segurança. E se nós estivermos com os nossos corações alinhados a Ele, se os nossos corações estiverem cheios da graça do Senhor, pela oração, pela meditação da palavra do Senhor, pela edificação aqui na igreja, ouvindo as palavras que aqui são proclamadas dominicalmente, semanalmente, nós vamos ser abastecidos para enfrentarmos e superarmos as vicissitudes desta vida terrena. O Senhor jamais nos abandona. Davi podia louvar na adversidade, porque ele conhecia o Senhor na intimidade. Não é só para rimar, é uma verdade gloriosa. Quando nós conhecemos o Senhor na intimidade das nossas vidas, nós podemos louvar ao Senhor no meio dos perigos, das adversidades, das atrocidades deste mundo. Por que Davi tinha essa atitude? Porque ele sabia que Deus era o seu alto refúgio. Em todas as circunstâncias diversas da vida, nós devemos nos refugiar no Senhor. Segundo lugar, queridos, Davi tinha a proteção dos muros da cidade, que pareciam intransponíveis. Ele podia ficar tranquilo, mas ele não estava confiado nos muros. Ele estava confiado no Senhor. Deus é que era o alto refúgio de Davi. E quando Ele é o nosso alto refúgio, nós não precisamos viver a vida toda ansiosos. O Senhor era para Davi uma proteção muito maior e mais intransponível do que qualquer muralha, por mais alta que fosse, construída por mãos humanas.
Muitas vezes, irmãos, nós somos tentados a construir nossos próprios muros de defesa. Você entende isso? Como a gente pensa que pode construir muros ao nosso derredor e ficarmos livres das perseguições deste mundo. Mas logo depois a gente se desilude, sabendo que esses muros construídos por nossas mãos nada valem. Eles não nos impedem de fracassarmos. Eles não nos impedem de sermos perseguidos pelos adversários. Eles não nos impedem de sermos protegidos de qualquer perigo. Eu e minha família passamos por uma noite de terror. Eu não sei quantas pessoas sabem disso, em Goianésia, em 1972. Nós estávamos chegando lá para o início de um pastorado, que foi um pastorado de 3 anos. E nos primeiros dias que nós estávamos lá, soubemos que uma quadrilha de ladrões estava roubando as casas. E nós morávamos numa casa frágil. E numa noite a minha filha chegou, minha primogênita chegou no nosso quarto de madrugada e disse: papai, eu tive um sonho que tinha um homem na janela querendo invadir nosso quarto. E eu disse: filha, foi um sonho, não foi? Ele disse: não sei, eu acho que foi um sonho. Eu disse: olha, papai do céu está com você, está conosco, não vai acontecer nada. E eu fui com ela ao quarto e ali eu a coloquei na cama, orei com ela. Ela adormeceu. No outro dia, quando eu acordei, fui lá, havia uma faca enorme, enferrujada, bem na janela do quarto das meninas. Não foi sonho, ela tinha ouvido um barulho. Eu peguei aquela faca enorme, esquisita, e levei ao delegado e disse: olha, está acontecendo isso. Ele guardou lá. E naquela noite, Clara e eu reforçamos as portas e janelas da melhor forma que nós podíamos fazer. Eis que de madrugada, a Clara e eu começamos a ouvir um barulho na casa. Arrasta a caixa para lá, arrasta a caixa para cá. Eu disse: Clara, eu vou lá. Esse não vai de jeito nenhum, nós vamos ficar aqui orando. Eu falei: como? Eu vou lá para dizer a eles que pode levar o que quiser, já que não tem nada para levar mesmo. Essa daí, não vai lá, eles vão te matar. Eu falei: não, mata não. Eu vou lá, não sei se eles vão entrar no quarto das minhas filhas. E eu sei que essa briga durou com a Clara, foi uma das grandes brigas que nós tivemos. Mais de 1 hora, eu vou, não vou, até que eu falei: sabe que ela está com mais juízo do que eu? Ela falou: Adair, vamos só orar. Mulher ensinando para o pastor a orar, né? Aí ficamos ali orando mesmo, orando, entregando nossas filhas, nossa casa nas mãos do Senhor, aquele barulhão, principalmente lá na cozinha. Eles já tinham passado pela sala, eles já tinham ido ao quarto das nossas filhas, eles tinham entrado no nosso quarto, estava um cheiro de fumaça, de droga tremendo no outro dia, até que estava amanhecendo. Aí o barulho cessou. Nós tínhamos comprado toda a nossa feira com um pouquinho de dinheiro que a gente tinha, porque a gente chegou lá sem nada, quase. Mas pudemos comprar uma feira boa. Eles pegaram aquilo tudo e jogaram no chão, e pisaram, estragaram tudo. E de manhãzinha, bem cedo, a gente acordou, estava tudo revirado, a porta aberta, mas eles tinham ido embora. Eu dei graças ali, eu orei agradecendo que os ladrões tinham ido embora, né? Era de sábado para domingo. Fomos para a igreja e
Contamos lá para os irmãos a situação, oramos. Aí, irmãos, eu falei, não adiantou a gente reforçar tanta porta, tanta janela. Os ladrões entraram do mesmo jeito. Nossos muros, nossas defesas, feitos por mãos humanas, nada valem. Queridos, nosso refúgio está no Senhor. Ele é nosso alto refúgio. E Davi tinha plena convicção desta realidade. E nós precisamos também crer nesse Deus maravilhoso. Ele orou assim: livra-me, meu Deus, põe-me acima do alcance dos meus adversários. Na presença do Senhor, o Altíssimo, podemos cantar louvores, mesmo sabendo, como Davi, que os inimigos estão à nossa porta. Irmãos, não é preciso esperar pelo livramento para louvarmos a Deus. Não é preciso esperar pela vitória no vestibular ou no concurso para nós adorarmos o Senhor e o louvarmos com nossas orações. Ele nos promete ouvir e atender em toda e qualquer circunstância. E mesmo no meio da borrasca, ou antes que ela venha, nós devemos estar diante do Senhor. Há uma passagem na Bíblia que me encanta sobremaneira. É aquela passagem do rei Josafá. Ele teve uma vitória estupenda sobre seus inimigos, Moabe e Amon, que eram bem mais fortes do que ele, com um exército muito maior. E Josafá não pegou numa arma, por ordem do Senhor. Ele não guerreou, apenas orou, louvando a Deus com seu povo e dando graças a Deus pela certeza de que eles estavam guardados pelo Senhor. Em 2 Crônicas 20, 22, nós lemos: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. O cântico que eles cantavam era este: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos repetir? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A vitória em nossa vida não vem das nossas mãos, vem do Senhor. Amém, queridos? Essa é que vale a pena. Deus se agrada de nossa confiança e de nosso louvor a Ele em quaisquer situações da nossa vida. Em terceiro lugar, queridos, Davi sabia que nesse caso as tribulações que ele estava enfrentando não vieram por causa de seus próprios erros. Sabemos que Davi cometeu erros, como todos nós cometemos. No verso 4, ele diz assim: sem culpa minha, eles se apressam e investem contra mim. Davi sabia que ele não era perfeito. Ele se sentia pecador. E a Bíblia nunca escondeu os erros e os pecados de Davi. Porém, naquela circunstância, querida, ele podia dizer alto e bom som que as perseguições eram gratuitas. Elas não foram provocadas pelas suas mãos, pelos seus atos, pelos seus erros. Nós já vimos pessoas se lamentando, vocês já devem ter ouvido. Que fiz eu para merecer tanto sofrimento? Essa é uma acusação a Deus. Que fiz eu para ter que merecer tanto sofrimento? As provações não vêm para nos castigar, queridos, nem para nos fazer sofrer. As provações que vêm de Deus, elas vêm para provar a nossa fé, para nos colocar na inteira e absoluta e total dependência do Senhor. Às vezes nós somos tomados
por sentimentos de autopiedade, de autocomiseração. E esses sentimentos não agradam ao Senhor. Assim como também autocondenação. Deus não se agrada desses sentimentos que nossos corações carnais, às vezes, geram dentro de nós. Isso provoca fuga da presença do Senhor e de seus propósitos. Davi declara no verso 9, em ti, força minha, e esperarei, pois meu Deus é meu alto refúgio. E no verso 10 ele diz, meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Não vamos nos iludir. O inimigo sempre vai levantar adversários para amar ciladas contra você, contra mim, contra todos nós. Porém, só Deus é a nossa proteção. Somente Deus é nosso alto refúgio. Nos versos 16 e 17, que nós lemos juntos, Davi declara, eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Meus irmãos, vamos aprender a orar, a louvar a Deus, todos os dias, mesmo sem estar enfrentando problemas mais angustiantes. Vamos buscar o Senhor pela manhã, ao começarmos o nosso dia. E nós vamos perceber como Deus se agrada dessa atitude. Nós precisamos aprender a orar assim, buscando o Senhor todos os dias, e principalmente no começo do dia, para que nos acompanhe durante o dia inteiro. Assim, sem dúvida alguma, Ele nos dará vitórias em todas as nossas lutas, enquanto vivermos aqui na terra, até a vinda gloriosa do nosso Salvador Jesus Cristo, para com Ele morarmos eternamente. Que Deus nos abençoe.